Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338 Itajaí, e Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas, 94S, Chapecó. Iniciando mais um Floripa em Foco para você. Aqui, neste momento, agora, é do Sindasp, e estou aqui com o senhor Arnoldo, que é coordenador aí do sindicato. Bem-vindo, senhor Arnoldo. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, mais uma vez. Começando nossa conversa, de terças-feiras, inícios de tarde das terças-feiras. Senhor Arnoldo, semana passada nós conversamos a respeito das assembleias, que vocês estariam fazendo a assembleia dos servidores das empresas públicas. Como é que ficou, senhor Arnoldo? Como é que aconteceu as assembleias? Como é que aconteceram? As assembleias, ocorreram todas as assembleias, a participação em algumas empresas não foi o esperado, digamos assim, mas foi média, e em algumas foi boa. Mas as assembleias, enfim, aconteceram conforme o esperado, as reivindicações dos trabalhadores também, conforme o que a gente já imaginava, E agora nós estamos esperando vamos fazer a análise de toda essa pauta que os trabalhadores nos propuseram, das suas reivindicações, para que a gente possa, o nosso conselho vai se reunir, vai averiguar, fazer um levantamento de todo esse trabalho, para que a gente monte essa pauta e entregue nas empresas a partir da segunda metade desse mês. E a pauta, ela saiu semelhante às dos anos anteriores, ou ela tem muita coisa nova na pauta? Não, semelhante. A pauta saiu semelhante ao dos outros anos e o que tem de novo é que as pessoas, os trabalhadores não querem bancar alguma coisa de reajuste salarial, Isso eles não abrem mão de algum aumento real nesse ano, pela questão da inflação alta, pela questão das perdas estarem bem além do que eles suportam, Então, essa é uma das novidades para esse ano. Isso é unânime, na categoria. E o senhor pode falar de quanto, mais ou menos, o que a categoria está solicitando? A categoria, hoje, ela solicita que a gente tenha uma perda muito grande salarial nos últimos 20 anos, digamos assim. Nós estamos fazendo um levantamento desse período histórico aí do Plano Real. Nesse período, para algumas categorias, as perdas já ultrapassam, digamos assim, a 80%. Isso medido pelo DIES, o DIES fazer um levantamento. De 80%? 80% nesses 21 anos aí. Então, assim, é grande as perdas, Quando a gente fala nisso, é no salário inicial de contratação, nesse salário, e essas perdas são colocadas. Elas são insuportáveis, digamos assim, hoje para o trabalhador. Então, é nesse sentido que o trabalhador vem alertando o governo já há alguns anos, e agora chegou um momento que eu não tenho mais como não recuperar um pouco dessas perdas. E a perspectiva dessa negociação com o governo? Vai ter? Como é que... As perspectivas que nós podemos começar a ter hoje tem uma assembleia grande dos professores, que me parece que não estão aceitando a proposta do governo, então vamos ver como ele reage. A gente fica vendo como o governo está reagindo, mas a gente sabe que não vai ser um ano fácil, como nunca é uma negociação, porque é governo, mas é patrão, é um embate de patrão e empregado, como sempre. Como todos os anos, empresa e como todos os anos vai ser, Vem sendo e vai ser. Nós querendo melhorar nossa qualidade de vida, nossos salários, melhorar as condições de trabalho, e o patrão, que nesse caso é o governo, mas poderia não ser, querendo ter mais lucros, Como a gente está vendo em outras categorias aí, Tentando manipular os trabalhadores para eles terem mais lucros, e esse é o embate de sempre. Nós temos que pôr isso na nossa convivência do dia a dia como trabalhador, que essa é uma luta interminável enquanto nós vivemos nesse sistema. Senhor Arnoldo, essa sistematização das propostas que correram nas assembleias, quanto tempo assim vocês têm? Vocês definem um prazo para que vocês possam, para fazer
digamos, essa síntese das propostas, de como é que... para vocês apresentarem para o Conselho, como é que é isso? Até não é uma síntese, né? A proposta ela já vem pronta das assembleias, né? Aquelas que foram regionalizadas, que tem em várias sessões, a gente vai fazer o cômputo da votação, né? Para ver como é que foi. Aquelas que foram, das empresas que forem uma única assembleia, não tem mais o que refazer. O que tem é que, assim, nós vamos para uma reunião do Conselho Deliberativo, que vai analisar as propostas, ver a forma de defesa de cada proposta, como que nós vamos se posicionar a isso. Nós temos primeiro montar nossas estratégias, que a gente não vai entregar uma pauta com reivindicações de trabalhadores que nós não estejamos preparados, né? E entendendo para poder defendê-las. Esse é o nosso motivo. Então, a gente vai fazer... Vocês têm algum prazo para isso? Temos. A gente já nas assembleias, a gente deixou claro que a reunião do nosso conselho é 12, 13, né? Nessa 14, reunião do conselho que vocês já vão estar apresentando... Sim, a gente vai avaliar, fazer uma avaliação grande, né? Para rever isso, e aí sim a gente vai entregar a pauta, depois disso a gente entrega a pauta nas empresas. Bom, já que nós estamos falando, já entramos na história do Conselho, porque agora, no dia 13 e 14, né? Que acontece a reunião do Conselho. 12, 13 e 14. 12, 13 e 14 que acontece. Como é que estão os preparativos para essa reunião? Não, nós estamos bem preparados, né? Temos problema com as empresas, por exemplo, hoje a IPAGRE mandou um ofício, descumpriu todas o que nós pedimos, a gente pediu que eles se manifestassem 24 horas, porque a gente tem uma questão de nos organizar com as pessoas, quanto vem hoje, que apresenta um ofício dizendo que não vai liberar as pessoas. Mas, felizmente, e isso para bem da categoria, os nossos coordenadores estão bancando, todos eles estão dizendo que vem, mesmo que não haja liberação. Apesar de que a gente vai ingressar na justiça, como sempre fez, né? E como Quer isso dizer é cláusula sempre, de pauta, eles nunca liberam, então, na verdade, para participar? Eles tentam sempre manipular. Isso é uma queda de braço, aí, a questão do presidente da empresa, que tem uma picuinha com o sindicato, mais uma questão jurídica lá. Essas picuinhas pequenas, coisas, talvez eu acho que tem muito pouco o que fazer, né? Se tivesse mais o que fazer, estariam tentando fazer coisa para satisfazer os trabalhadores da empresa, para que eles trabalhassem com mais afinco. Ao contrário, fico com picuinha contra os trabalhadores. Então, assim, mas isso a gente é de fácil defesa, inclusive, porque está no acordo, né? São 6 liberações por ano que nós temos. Essa é a primeira que nós estamos fazendo, está bem claro na redação do acordo. Então, assim, a gente não tem muita preocupação. Só a gente pede que os trabalhadores, e estamos lisonjeados, inclusive com essa questão dos trabalhadores, a gente está entrando em contato para ver se a gente iria ou queria fazer. Os trabalhadores não banquem, que nós estamos bancando, que aqui todo mundo vai. Não tem problema. Então, boa. Isso é uma boa porque futuramente a gente vai ter, talvez, que nos mobilizar, né, para futuras assembleias, inclusive para discutir a contraproposta, que nós vamos entregar uma pauta, vamos dar um período para que eles nos respondam, né, qual é a contraproposta que as empresas têm, e nós vamos ter que marcar outras assembleias para discutir com os trabalhadores da aceitação ou não dessa contraproposta. Então é bom que eles já estejam mobilizados, né, estejam se mobilizando. E a empresa está nos ajudando nisso. Isso é legal. Essa é uma das empresas, porque o Sindasp, ele abrange outras empresas também, né? Sim. Nós estamos falando aqui das empresas públicas, né? Inclusive, assim, as empresas privadas, nós vamos começar um trabalho agora, recente, a partir da segunda quinzena de março, depois da gente resolver esse problema, e vamos marcar assembleias aí para o início de abril, né? Que a database do Estado é maio e aqui da Grande Florianópolis é junho. Então, a gente tem um período para trabalhar, né, fazer as assembleias aí nas empresas para retirar também a pauta da convenção da base privada. Então... Que nós chamamos de base privada, né? Claro. Mas para nós, trabalhador é trabalhador. Sim, lógico, que são, como é que se diz, estatutos diferentes, né? São estatuto são estatutários, outros são seletistas... Enfim, né? E aí, no setor privado, a facilidade ou as dificuldades de realizar uma assembleia, ela se compara ao serviço público ou... Não, assim, nós representamos só os seletistas, nós não temos estatutário no nosso, mesmo os estados, eles são empregados de empresas, né? Então, eles são seletistas. Mas é uma diferença grande, né? Porque esse trabalhador que está servindo ao governo aí nas empresas públicas, que serve à sociedade, né, através do governo, nas empresas públicas,
eles têm uma outra consciência, né? Uma consciência já, por eles estarem no serviço público, uma consciência assim, de cidadão maior, né? Do que o trabalhador, aquele que está apenas sendo explorado lá pelo capital diretamente, né? Que em muitos casos eles não têm nenhum serviço de prestação social, né? É de exploração quase que única, né? Então, esse trabalhador tem um pensamento diferente, eles pensam diferente, é um trabalho diferente, mas nós já estamos acostumados com isso porque nós representamos uma base muito heterogênea, muito diversificada, então, assim, nós temos que, a gente já tem essa consciência. Não, e depois é trabalhar com a diversidade profissional, né? Isso, e com os vários tipos de profissionais, de correntes de pensamentos, né? Totalmente diferente, são... em vários lugares. Nós já temos, como nós temos uma representação estadual, nós já temos a dificuldade regional, né? Porque a regionalização no nosso estado ela é muito diversificada também. Cada região tem as suas aptidões, digamos assim, e as suas necessidades, que são diferenciadas uma das outras. E mais as reivindicações de categorias também diferentes que trabalham nessa base. Tá certo. Depois, o senhor Arnoldo, a entrega, como o senhor estava mencionando antes, né, mas não chegou a aprofundar mais, a entrega dessa pauta é após a reunião do Conselho? Sim. Depois que o Conselho se reúne e avalia, é que vocês vão nas empresas? Vamos nas empresas entregar a pauta, né? E aí já com a estratégia, toda uma estratégia montada. Nós vamos entregar a pauta, vamos dizer até quando que a gente vai dar esse prazo para que eles nos retornem com a contraproposta, né? Qual seria o nosso próximo passo, né? Quantos dias teríamos para chamar a Assembleia, tudo isso. Vão chamar novas Assembleias Sim, aí? sim, com certeza. De que tipo se chama essas Assembleias, né? Forma. Isso. E no estado todo isso, de novo? Fazer todo o trabalho que vocês fizeram já nessa primeira etapa? Tudo estadual. É de nível estadual. Vocês vão ter um bom trabalho aí pela frente, né, senhor Arnoldo? Todos os anos é essa a luta, né? A gente, a cada ano, tentando aperfeiçoar um pouco mais, tentando trabalhar melhor, né? Mas sempre eles também têm a forma deles de se aperfeiçoar e dificultar, né, essa questão para a gente. Então, é uma questão que sempre a gente está se aperfeiçoando, e é obrigado a estar se aperfeiçoando, porque a recíproca também é verdadeira. Também né? é verdadeira. E tem muita diferença de salários, assim, de valores de salários da iniciativa privada para o Estado? Para os profissionais das empresas estatais? Eu posso dizer assim, que se isso já foi um sonho do passado, né? Porque muita gente diz, fazer um concurso público para ganhar bem, antigamente dizia para ser Marajá. Hoje a situação na pública dos trabalhadores, dos servidores públicos, está bem abaixo, bem aquém, inclusive, da iniciativa privada. Se a gente for ver nas últimas negociações, aí, nos últimos anos, mesmo nos últimos 10 anos, 8 anos para trás, o serviço público perdeu muito, né? E a gente conseguiu recuperar alguma coisa na iniciativa privada. Hoje, se a gente for ver o reajuste, hoje nós temos até um ganho, a gente tem negociado bem na iniciativa privada, né? E no público aí a dificuldade é bem grande. Hoje eu posso dizer que tem gente nas empresas públicas que só não estão ganhando menos do que o salário mínimo regional, porque a gente foi alertar eles agora, no final do ano, que eles estavam pagando a menos que o salário mínimo regional, nas empresas públicas. E isso não acontece na empresa privada, até porque se acontece, a gente entra com ação de cumprimento, né? Sim. E a gente tem um piso salarial com base na convenção, que é maior que isso, então, para que as empresas cumpram. Nossa, mas eles cumprem o mínimo, então, que Está complicado ultimamente nas questões públicas estadual, que é o que nós representamos, as empresas públicas do governo do Estado, teve um retrocesso muito grande, principalmente na questão salarial. Nossa. Senhor Arnoldo, nós vamos continuar conversando agora no segundo bloco. E eu vou pedir para que você fique nos assistindo, que nós voltamos em seguida com mais Foco em Foco para você. Sindasp, Delegacia Norte, na Rua Abdom Batista, 121, Joinville, e em Jaraguá do Sul, na Avenida Getúlio Vargas, 184. Olá, estamos começando mais um programa. Tudo muito relacionado, né? Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br.
TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. Sindasp, Avenida Rio Branco 817 Centro, Florianópolis e Delegacia Sul em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141. De volta com o nosso Floripa em Foco, continuando o nosso bate-papo aqui com o seu Arnoldo, né? Nós estávamos falando aí sobre a pauta, as assembleias aí das empresas públicas, né? Que o Sindasp abrange. O senhor Arnoldo, nós estávamos conversando a respeito da reunião do Conselho, né? Dessa reunião que vai ser chamada, já há vários dias nós temos... Como é que vai ser a convocação, a mobilização? Essa é uma convocação, né? Eles são diretores do sindicato, eles são coordenadores, né, que seriam diretores, nas regiões. Então, assim, como as assembleias foram regionais, a gente vai trazer todos esses representantes para que a gente possa discutir regionalmente como que aconteceram essa Assembleia no Estado, qual foi a reivindicação de cada região, para que a gente possa juntar isso em uma única pauta, né, e uma única estratégia para que a gente possa defender isso em uma possível mesa de negociação, né, que vai ter que... esse é o nosso... assim, é o que nós almejamos, né, que tenha uma mesa de negociação saudável, boa, que a gente possa negociar, né, que não seja como os últimos anos, que não houve negociação, né, o governo nos chama, inclusive não quer nem fazer ata, né, chama para conversar, para tomar cafezinho e diga assim, aqui está imposto, eles usam o CPF, que é o Conselho de Política Financeira do Estado, o CPF nos mandou isso aqui, é isso aqui, aí sempre é o que você já tem, as cláusulas sociais, o INPC, e retirando isso. Então, a cada ano eles arrumam as coisas para retirar. Eles retiram alguma coisa. Cada ano, né? Retirando alguma coisa. Então, é sempre dessa forma. Isso não é mesmo negociação, é uma imposição, né? Claro. E querendo prejudicar a relação do trabalhador aí com o empregador. Isso nós não aceitamos. Então, assim, desde o ano passado, a gente já foi para a Justiça, o ano passado, pediu para que fosse julgado esse dissídio, exatamente por isso. Acho que tem que haver respeito, principalmente das empresas, porque as empresas, me parece que essas pessoas que estão colocadas lá, eu não sei de que forma, eu tenho um presidente, a diretoria das empresas, mas ninguém tem poder para nada. O CPF diz que nós não podemos falar nada, não podemos dizer nada. É complicado isso, né? CPF as pessoas se submeterem a isso. É o Conselho de Política Financeira do Estado, né? Então, Então, na verdade, não existe, não existe um mandato, existe um conselho. E nos repassa para o secretário da Agricultura, o secretário da Agricultura, eu vou esperar o que vem. Então, assim, ninguém, né? Não há politicamente, não há força política mais, né, nessas instituições, nem na empresa e nem na secretaria, para que bata com esse, né? Quem manda lá é esse conselho, que foi uma instituição montada para blindar as empresas, blindar o Estado, né? Para que não se chegue, então, assim, esse conselho. Então, E vocês podem negociar direto com esse conselho? Já que a Secretaria não resolve, o governo não resolve, e quem resolve é esse CPC, a gente já chegou até eles não falam nada, né? Tentou conversar, e eles foram chamados, inclusive, na mesa de negociação. Quando a gente entrou com o dissídio, a Justiça chamou eles vieram do mesmo jeito e não falaram nada, não acrescentaram nada, e a Justiça nos disse que nós temos que nos entender com a empresa. Que esse grupo aí, esse conselho, não apita nada nessa relação nossa. Então, a gente tem que pressionar as empresas. Se a gente tiver que vir a pressionar, vai ser as empresas e a Secretaria da Agricultura. Essa questão aí gerencial do Estado, isso aí não nos diz respeito. É o ordenador primário das empresas que é o responsável por esses acordos. Inclusive, foi isso que a Justiça nos disse. E nessas empresas, os diretores, os chefões, digamos, né, das empresas, eles são cargos de carreira ou eles são convidados a ocupar nomeados? Uma parte é cargo de carreira, tem uma grande parte, mas geralmente o presidente, algum diretor estratégico, né, é político. Principalmente o presidente não tem sido de carreira ultimamente, até nas empresas que eu conheço não tem ninguém de carreira, são todos pessoas de fora indicados politicamente. Mas eles vêm indicados politicamente, parece que só para cabide de emprego mesmo, são essas pessoas aí que não têm mais cargo político e vêm, porque não tem força política nenhuma. Eu falo isso porque no passado
As pessoas que ocupavam esses cargos de secretário da Agricultura, as secretarias em geral, eram pessoas que tinham peso político, que tinham poder de decisão, tinham poder de chegar no governador, ou quem quer que seja, e está acontecendo isso e nós vamos fazer isso. Hoje não existe mais isso. Hoje o poder é centralizado, né? Criaram um monte de secretarias regionais para dizer que... Está descentralizado. E pior, centralizaram mais o poder centralizado unicamente em uma única voz, que é esse tal de Conselho de Política Financeira, que a palavra final é do governador. Entendeu? Eles fazem um levantamento e o governador Quer dizer fala. que então a nossa secretarias... E eles não têm poder político nenhum. Desculpe, deixa eu completar isso. Não tem poder político nenhum, nem para dizer isso, nem para se contrapor, nem para dizer para nós se estão a favor ou contra. Então, esse pessoal está assumindo esses cargos apenas para ganhar salário, para se preparar para as próximas campanhas, que é um absurdo isso, né? Já deveria ter acabado há muito tempo com essa questão da reeleição, para todos os cargos, para que isso não mais acontecesse, né? As pessoas vão para a secretaria, vai lá, sempre é um deputado que está lá, né? É alguém que tem um cargo político se preparando para a próxima eleição. Já, né? Pensando unicamente em favorecer esse e aquele aliado para a próxima eleição. Esse é o maior absurdo que nós temos aí. Eu acho que isso teria que acabar. Eu acho que se é para pôr político, que ponha político que tenha algum poder político, né, para que resolva as situações daqueles trabalhadores que eles estão representando. Que é o que dá na sua casa, porque daí já não dá nem para pensar em protagonismo, algum avanço. Realmente, mais me desculpe, mas eu tenho visto esses secretários apenas aí distribuindo carros que vêm do governo federal, inclusive, e eles vão distribuir carros, máquinas e tal, e vão por aí distribuindo. Se isso não for caça-voto, eu não sei o que é. Uhum. Senhor Arnoldo, mais alguma coisa nessa pauta que o senhor gostaria de lembrar? Eu quero lembrar aos nossos coordenadores aí, né, que compareçam, né, na nossa reunião de planejamento agora, né, principalmente da campanha salarial, dia 12 e 13, para que a gente discuta bem qual que vai ser os nossos planos aí para frente, para a gente enfrentar essa campanha que não vai ser fácil. Como todas, essa é mais uma que não será fácil. Senhor Arnoldo, eu não sei se o senhor me permite, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, o senhor é uma grande liderança aí, né, do Sindasp, digamos assim, de qualquer forma, ter uma ligação com o Estado via profissional e não deixa de ser uma liderança política dentro do movimento sindical. Como é que se o senhor me permite, como é que o senhor está vendo as manifestações aí dos caminhoneiros, essa greve que teve dos caminhoneiros, o que tem por trás dela e as manifestações agora que vão acontecer no dia 13 e 15? Sim, primeiro aí falando das manifestações dos caminhoneiros, eu acho que reivindicações quando é de trabalhador, elas são justas. Se é uma reivindicação por melhores condições de trabalho, por melhor condição de renda, a gente sabe que elas são justas. Agora, eu tenho visto aí algumas coisas nessas manifestações, que os trabalhadores, para que eles não se deixem iludir, né, ou serem iludidos por algumas pessoas, para que essa não seja desviado politicamente por alguns interesses, né, que a gente vê aí, inclusive patronais. Eu vejo os patrões aí pedindo para que baixe o óleo diesel. Aí baixa o óleo diesel, eles deixam de repassar o valor do frete, o governo arca com as consequências, que o governo, e com o custo, que o governo são todos nós, e eles não repassam nada para os motoristas, aqueles que são donos de caminhões, né? E as transportadoras e o ter lucro. E os trabalhadores estão vendo o que com essas reivindicações? É isso que eu não estou entendendo. Eu não vejo trabalhador nessas reivindicações de caminhoneiro pedindo melhores salários, eu não estou vendo. E a maioria lá são trabalhadores de transportadoras. Então, a gente está vendo que há uma manipulação de patrão. Eu vi outro dia aí sendo chamada a RBS, até inclusive foi na RBS, aqui pode falar, né? Que em um lugar não se pode. A RBS, que é difícil, eu não sei se eles se equivocaram, dizendo que em Chapecó teve uma manifestação, uma grande manifestação, chamada pelos comerciários, não os comerciantes, não os trabalhadores, os comerciários, os donos de comércio e pelos donos das empresas. Chamaram, olha quem está chamando o povo para a rua, não é o trabalhador. Então, eu não vou, eu sou trabalhador, né? O que é que eu tenho que... Eu acho que se o patrão tem problema, eu acho que uma empresa que não tem problema, ela fecha, né? Com certeza. Ela fecha, ninguém trabalha no prejuízo. E aí eu acho que quem está tendo prejuízo é o trabalhador. O trabalhador tem que se acordar para não ser manipulado, para não ir para a rua,
pejorar ainda, prejudicar ainda mais a sua situação. Senhor Arnoldo, assim, o senhor tem mais, né, tem mais conhecimento que eu. O que, por exemplo, o que cabe, digamos, à presidência da República nessa questão da greve dos caminhoneiros? É o aumento do combustível, é o que? A estrada, porque o salário dos caminhoneiros, quem paga são as empresas que eles contratam. E aí nós temos também o grupo de caminhoneiros autônomos, né? Quais são essas reivindicações? O que estava pesando nisso? Assim, eu vejo assim, lá para o oeste, há poucos tempos eu estive para lá, as rodovias para lá, principalmente as federais, né, estão sendo mexidas, duplicadas, tem umas rodovias lá bem mexidas. E está com problema de passar por lá, até porque estão se mexendo. Outras, né, estão bem danificadas. Então, assim, esses motoristas que estão lá, que são os donos do próprio caminhão, esse poderia dizer que é justo. Mas esses não querem ficar, eles estão presos. Se você for nessas manifestações e fazer como a gente já teve em algumas e colheu alguns dados, mais de 90% são lá e nós estamos presos aqui, nós não queríamos estar aqui. Entendeu? Tem meia dúzia de patrão lá na frente que não deixa nós passar. Então, não é um poder. Agora, assim, que se eles exigindo melhoria nas estradas, eu acho justo, mas também acho justo que o governo fiscalize, porque o problema das estradas é exatamente por causa das transportadoras, os que usam aí nas estradas. Se você vê aí o abuso que é bitrem, triminhão, daqui a pouco tem um trem mesmo andando pelas estradas aí que você não consegue mais ultrapassar, acabando com as estradas. Eles estão acabando com as estradas, estão reivindicando o quê? Quem deveria estar reivindicando é quem paga um custo alto, entendeu? Para andar nas estradas e que anda pouco, né? Que não estraga as estradas, está pagando custo. Eles estragam a estrada, têm lucro com as estradas, estão repassando o que para nós? Lucro muito grande com as estradas. Às vezes a gente não tem essa noção de como é que é, porque eu fiquei me questionando, digo, tem coisas que nós sempre somos pautados, né? E nós somos militantes do movimento social, então não tem uma manifestação que a gente não esteja apoiando, seja, né, do sindicato com o irmão, ou de uma outra instituição, enfim, a gente está sempre na luta, sempre por melhorias de qualidade de vida, por um Brasil melhor, aquela coisa toda. E dos caminhoneiros me emocionou até assim, uma parte, porque assim, puxa, aí eu disse, mas espera aí, mas quem paga o salário deles mesmo, né, quem não é autônomo, são as empresas, né? E aí eu vi aqui as reivindicações de fato, esses vídeos que tem... E mesmo os autônomos, né? Os autônomos, eles deveriam estar lá na porta da empresa, parado lá e dizer assim, nós carregamos e não vamos sair daqui enquanto você não nos der aumento no frete. Claro. O frete quem dá são as empresas. São as empresas. E tem algum órgão que regulamenta? No final das contas, que vai pagar são nós, isso é repassado, mas é lá que eles têm que fazer. Porque da forma que estão dizendo, nós queremos a diminuição do óleo diesel. Para quem é dono do caminhão, tudo bem. Agora, para as transportadoras, o próprio trabalhador que está lá não vai ganhar nada com isso. Ao contrário, né? Mais lucro para os transportadores que não vão repassar. Porque eu não vi nenhuma proposta de reajuste salarial. Como é que os caminhoneiros ganham salário mensal? Ou eles ganham por frete? Os que são empregados de transportadoras têm salário mensal. Deve ter alguns programas de lucros, de produtividade, para que ganhem alguma coisa, que é outra coisa que as empresas fazem com os caminhoneiros. A maioria desses acidentes que estão aí na estrada é caminhoneiro que dorme no volante, por serem explorados por essa categoria, né? E além de explorar nós, quando eles estragam as estradas, com esse caminhão desse tamanho, com esse peso acima do permitido aí na estrada, que a gente está vendo, e ainda exploram o trabalhador individualmente, lá o motorista, fazendo ele andar horas e horas aí para ter mais lucro para as empresas. Então, na verdade, essa greve que, na verdade, os caminhoneiros deveriam também ter feito para os seus patrões, além de... Além disso, eles deveriam estar lá também, dizer assim, também queremos melhores salários, também queremos melhores condições de trabalho, né? Trabalhar menos. Aí sim, eu acho que seria justa, não dessa forma. Pois é, agora a próxima pergunta aqui, o Fernando falou que não temos mais tempo, senhor Arnoldo, porque eu queria saber sua opinião a respeito das manifestações aí. Eu vou dizer assim, eu não posso, sobre essas manifestações, não dá para prever o futuro, isso ainda vão acontecer, né? Então a gente tem que ver o que é que vai acontecer, os que estão dizendo aí, tem muitas pessoas que pela internet estão raivosos, né? Se essa for a revolução dessas pessoas raivosas, eu não quero participar, né? Eu vou estar nas manifestações pedindo coisas justas, que para mim, na minha visão, a reforma política, né? Para que nós consiga fazer a reforma política, nós, através de um plebiscito, não deixar esse político fazer, para que a gente peça depois a dissolução desse Congresso e eleições gerais para todo mundo, mas com uma nova regra. Sem essa regra que está aí viciada, porque senão nós viemos de uma eleição ontem e hoje estão pedindo
o impeachment, o fim de tudo, e vamos vir para outra, como já aconteceu, e nada acontece. Então, essa é a primeira regra. Depois nós pedimos solução desse Congresso aí, que não serve para nada, o fim desse Senado, que também não serve para nada. Não serve para eu nada, acho que aí, sim, aí nós vamos, é uma outra situação. Mas primeiro vamos ver, não dá para a gente premeditar, né, o que ainda vem pela frente. Senhor Haroldo, obrigada por você ter respondido minhas perguntas, né? O Fernando falou que o nosso tempo já esgotou e nós vamos ficando por aqui. Você continua assistindo a TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338 Itajaí, e Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas, 94S, Chapecó.